Tá ouvindo bem, Felipe? Opa, Renê, bom dia a todos. Teu áudio está baixo. Aumenta um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Fala aí agora, querido. Melhorou? Melhorou. Bom, gente, o Felipe, ele é aqui do Ceará, certo? E ele faz parte do CREF5, né? Também é membro de uma câmara do CONFEF. E ele foi uma das pessoas que contribuiu bastante junto à organização desse evento, né? Indicou profissionais, indicou o Mário, acho que outro profissional também ele indicou, juntamente com o Cássio também, que ajudou bastante. Então, eu queria agradecer o Felipe, porque ele foi muito importante nessa construção. Eu não conseguiria fazer isso sozinho, então ele deu um suporte muito legal. Felipe, o que você vai falar para a gente hoje aqui nesses 50 minutos? Fala, Renê, todos que estão aí acompanhando o Café com o Personal. Hoje nós vamos fazer uma fala muito importante dentro do contexto geral, para a sociedade, para o profissional de educação física, né? Para a pessoa física também que atua, né, no cotidiano. Então, é uma fala muito introdutória, no contexto de como falar, como se reportar, como trabalhar e quais as especificidades do trabalho com a pessoa com deficiência. Então, hoje é Entendi. mais um entendimento para que o profissional tenha segurança de trazer aquele conhecimento que ele adquiriu em toda a sua formação, de como ele vai fazer essa associação para trabalhar com o público com deficiência. Seriam as terminologias? Tem a ver com isso ou não? Terminologia, a questão da necessidade relacionada a qual deficiência pode fazer qual modalidade, ou quais são as possibilidades do mercado de trabalho que se tem hoje, que é um campo vasto para a pessoa com deficiência, e para o profissional de educação física que faz e se especializa nisso, ele tem um diferencial a ser colocado para os seus clientes, para o seu aluno como um todo. Felipe, eu podia dizer que esse tema ele é um oceano azul. Tem poucos profissionais que trabalham ainda com a pessoa com deficiência. Ainda é muito nominal, né? Assim, o trabalho para a pessoa com deficiência você consegue identificar. No Ceará, você consegue dois, três profissionais ou um leque maior, né, de profissionais que conseguem atuar em cada área. Por exemplo, no futebol de cego no Ceará tem um profissional que é o David. Na natação tem a Heloísa, que é uma especialista nesse processo. Então, ainda é muito individualizado o profissional que trabalha, né? E a gente visualiza que é um campo vasto, a população com deficiência só aumenta, né, assim, em números e participação em buscar os seus direitos, que é a prática de atividade física, assim como o lazer, ao estudo, ao ensino. Então, o profissional de educação física realmente tem que se apropriar disso e nadar, né, desbravar esse oceano azul que a gente visualiza nessa área. A Heloísa já está aqui na sala, já fez ótimos comentários. Quero mandar um abraço para ela, mandar um abraço também para a Carlinha, lá do Eusébio, tá? São pessoas que eu conheço, excelentes profissionais, referências. Felipe, me fala uma coisa. O que você vai trazer de novidade aí para essa galera? Hoje a gente vai estar trazendo alguns dados, né, que saíram no ano passado, segundo o último censo, população com deficiência, alguns marcadores em relação a esse público, aonde eles estão, qual é o percentual, qual é o perfil, e ao final a gente vai dar algumas dicas de intervenção profissional nas diversas áreas, né, do profissional de educação física pode estar atuando. Será muito bom, tenho certeza. Felipe, que está quase um pezinho no mestrado, já se tornando mestre, né, Felipe? Pode estar Conta aí um pouquinho defeito. dessa jornada aí para a gente. É a busca, né, pela qualificação que tem que ser constante pelo profissional de educação física. Acho que a formação Café com Personal, em temáticas específicas, ela consegue trazer essa abordagem também. E a busca pelo mestrado foi justamente nessa busca incansável que o profissional de educação física tem de fazer o diferencial, de ser o diferencial para seus alunos, para seus clientes como um todo. E hoje, né, concluindo aí essa jornada do mestrado, faltando apenas a defesa, e não poderia ser diferente, assim como foi na graduação, como foi na especialização, o tema da dissertação é justamente voltado para os benefícios da prática de atividade física para o público com deficiência, né? Trazendo também essa associação com a saúde mental, que é uma temática bastante atual e que faz todo esse diferencial. Então, o pesquisador, o profissional que faz isso na prática, ele consegue realmente fazer essa diferença. Então, como Beleza. todos os profissionais que vão falar hoje, eles são multiplicadores, né, de trazer esse conhecimento e de compartilhar ao máximo para que a gente possa chegar a esses alunos, a essas pessoas com deficiência em todos os locais do país. Aproveitando a oportunidade, mandar um abraço para o professor doutor Heraldo Simões e para a professora doutora Cleide Carneiro, lá do CEMEPS, que eu também fiz lá, meu mestrado. São pessoas incríveis, a Claudinha, toda a turma, todos os CEMEPianos, né? E também
para quem não sabe, o Felipe Catunda, lembrou do sobrenome? É filho do Catunda, né? Do Ricardo Catunda, o grande Ricardo Catunda, conselheiro federal, o primeiro presidente do CREF 5, certo? Uma pessoa que contribui muito com a educação de uma forma geral e com a parte também escolar. Lembrando que existe um público muito grande, né, Felipe? De pessoas com deficiência dentro da escola. Eu vou sair, já falei demais. Você pode começar a sua apresentação, seus slides, e a gente segue. Valeu! Feito. Então, vamos aqui iniciar a apresentação. Só visualiza para mim se já está apresentando aí. Está apresentando. Deixa eu expandir aqui. Clica na tacinha do lado direito, ficar a tela cheia. Deu certo aí? Ficou cheia? Para mim ainda não. Agora ficou? Ainda não, Felipe. Deixa eu ver se carrega. Pode ser isso. Na minha já está aqui. Aperta F5, Felipe. Deixa eu apertar novamente. Acho que ele tá. Foi da forma como eu compartilhei. Só finalizar aqui e tentar iniciar de novo, tá? Já começa aqui. Voltou. Ok agora? Ainda não. Felipe, você está conseguindo... o Felipe, que eu falo moderador, você está conseguindo ver tela cheia? Na minha tela tá com cheia. Não sei por quê. Tá só a telazinha da apresentação em PowerPoint. A forma de compartilhar é o share e completo, né? Na minha tela tá como cheio, mas para vocês não tá, né? Tu consegue diminuir essa lateral, Felipe? Botando a setinha perto do cursor e arrastando para a esquerda? Isso, vai, aí. Arrasta. Pronto. Valeu, garoto. Dá para visualizar. Agora tá bom, dá para ir. Deixa eu aumentar aqui então também. Felipe, passa um slide só para a gente conferir. Vou botar aqui mesmo. Tá ok? Passando? Passou. Tá ok. Então vai ter que ser por aqui mesmo, porque para mim ele apresenta, mas enfim, tá dando para visualizar, mesmo pequeno aí a gente vai fazer na Tá certo. Podemos começar? Podemos sim. Então vamos lá. Realmente agradecer pelo convite. É sempre uma honra estar compartilhando conhecimentos e trazendo essa temática, que é o trabalho para a pessoa com deficiência, esse mercado de trabalho, a intervenção do profissional, e saber que o esporte ou a prática de atividade física ou olhar, né, de uma forma individualizada, um olhar para o indivíduo com as suas potencialidades a serem desenvolvidas e não para as suas limitações ou comprometimentos, ele faz todo o diferencial na vida dessas pessoas. Então, o profissional de educação física, ele é o profissional de todas as áreas, no contexto geral, seja ele na escola, no campo prático do bacharel, ele é o profissional que consegue fazer a diferença, de olhar para aquele indivíduo como um indivíduo que consegue ter um leque de possibilidades a serem desenvolvidas. E a partir de então, os benefícios que vêm para a prática de atividade física, eles vão para todo um contexto familiar, seja de uma autonomia nas atividades de vida diária, seja numa socialização maior, seja numa autonomia, numa busca de uma qualificação para ocupar o mercado de trabalho. Então, nós temos um leque de experiências exitosas em relação a todo esse processo. Apresentar um pouquinho do histórico que me fez chegar até aqui, nessa fala. Sou graduado em Educação Física, licenciatura e bacharelado. No momento do estágio, eu tive a oportunidade de ter a minha primeira intervenção na natação com pessoas com deficiência, e foi dali que eu extraí
né, essa vontade, essa necessidade de conhecer mais sobre esse público e de fazer a diferença, não só como profissional de educação física, mas realmente na vida dessas pessoas. Especialização em fisiologia do exercício físico, também pela UES, especialista em gestão e educação inclusiva, concluindo aí o mestrado em ensino na saúde. Sou presidente fundador da ADESU, que é a Associação de Eficiência Superando Limites, uma associação que hoje está fechando 8 anos de sua fundação. Ela tem hoje mais de 20 modalidades paradesportivas, tendo modalidades paralímpicas e adaptadas, como paradesporto. E nós temos mais de 700 pessoas sendo atendidas, seja ela com deficiência físico-motora, intelectual, sensorial, e um público muito grande hoje de pessoas com TEA sendo atendidos no nosso processo. Sou coordenador da educação especial, voltado aí também para essa parte nas escolas, das pessoas com deficiência hoje que ocupam esse ambiente escolar, que é uma crescente cada vez maior, essa questão da matrícula nesses alunos nos anos iniciais, chegando ao ensino médio e também chegando no ensino superior. Então, todos os campos, né, todas as etapas de ensino, a gente consegue encontrar um número cada vez maior de pessoas com deficiência nessa atividade. Tenho um curso técnico nível 2 do Comitê Paralímpico Brasileiro, sou diretor, sou presidente da atual Confederação Brasileira de Futebol para Amputados, membro, né, do Grupo de Educação Física, de Estudo de Educação Física da Universidade Federal do Estado, membro, né, das Paralimpíadas Escolares como contexto desde 2011 até os momentos atuais. Então, a gente tenta atuar nas diversas áreas que a profissional de educação física pode atuar, tanto na área da educação, como na área da prática, ensino e do esporte. O objetivo da nossa fala hoje é muito mais de passar uma confiança, uma segurança para vocês de quando encontrar uma pessoa com deficiência, seja em qualquer campo de atuação do profissional de educação física, você tenha propriedade e segurança para chegar. Saber como reportar, saber qual é o termo correto, saber qual é a adaptação, qual é a direção do olhar que o profissional de educação física tem na prática profissional para atendimento desse público. Então, para isso, a gente precisa ter algumas quebras de paradigma em relação a esse processo, a essa visão que muitas vezes é nos passada em relação a como desenvolver. Então, a gente tem um histórico recente, né, de direitos, de ganhos de condições de acesso a um cenário geral da pessoa com deficiência, e a gente consegue perceber que cada vez mais essas famílias têm entendimento de quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, mas, acima de tudo, dessa busca e de ocupar o seu espaço que deve ser ocupado, seja no lazer, seja no ensino, seja na prática da atividade física, e hoje tudo isso garantido por lei, após a Lei Brasileira da Inclusão ser sancionada e colocada em prática desde 2016. Para isso, a gente inicia com algumas falas, né, com algumas charges aí de imagens, que a gente consegue trazer um retrospecto. A gente tem a primeira imagem, que muitas vezes a gente consegue trazer um cenário do futebol, da prática, né, dos esportes olímpicos como um todo, de cada medalha, cada conquista, ela ser exaltada, ser potencializada como assim deve ser. Mas, infelizmente, no cenário paralímpico, muitas vezes isso não acontece. Poucas pessoas sabem que o Brasil ele é uma potência no universo paralímpico. Hoje o Brasil está entre os 5 principais países em relação ao quadro de medalhas, ao número de participação de competição. É uma entidade que consegue desenvolver a sua modalidade em diversas elas, seja paralímpicas ou paradesportivas, com cenário de pessoas praticando, profissionais com a tecnologia, com a condição de desenvolvimento como um todo, mas muitas vezes a mídia não é divulgada da forma ou de forma igualitária as duas situações. E aí a gente pensa, não existe alto rendimento, não existe performance, não existe treinamento específico para esse público. E aí a gente consegue trazer, quando o olhar ele é para o desenvolvimento, para o indivíduo como um ser, né, individual, com seus princípios, com as suas limitações, mas com as suas possibilidades de desenvolver, com a tecnologia hoje cada vez mais, a prescrição de treinamento, os equipamentos tecnológicos para desenvolver esse rendimento, a gente consegue ter, como a gente vê nesse quadro ao centro, uma imagem, na qual hoje os 3 atletas mais rápidos de uma classe do funcional do atletismo, que é a T46, são brasileiros na prova de 100 metros rasos. Então, a gente mostra que o Brasil ele é essa referência. E muitas vezes, quando a gente vê uma prova de 100 metros rasos no atletismo convencional, a gente vê 3 norte-americanos, 3... É uma divulgação, publicidade em relação a esse aspecto, e no cenário a gente acaba não vendo esse processo.
não existe alto rendimento, não existe performance, não tem como a gente equiparar essas situações. Então, a gente pega uma prova do Rio 2016, na qual, na classe T13, que é uma classe para baixa visão, os 3 primeiros colocados daquela prova teriam sido medalha de ouro na Olimpíada da mesma edição. Então, fizeram uma marca superior aos atletas olímpicos daquela edição. E, ao final, nós temos o como a tecnologia, o como o olhar, ele tem essa potencialização. A imagem à direita, nós temos um atleta amputado com a prótese de lâmina, que tem uma tecnologia tanto que proporciona uma leveza, uma igualdade em relação ao desenvolvimento propulsivo de corrida. Esse atleta, ele não só teria condições de igualar a marca que aconteceu na Olimpíada naquela edição, que não foi autorizado pela Federação Internacional de Atletismo a sua participação, como teria superado e batido o recorde olímpico da prova de salto em distância. Então, a gente traz esses resultados, mas para a gente possa entender o olhar e como a gente deve entender esse processo. Não é o coitadinho, não é o bichinho, não é, ele consegue, olha que legal, olha a superação que está acontecendo por ele estar praticando, por ele estar ocupando o espaço. Não, ele é uma pessoa como qualquer uma outra, que tem as suas dificuldades, suas fragilidades, mas assim como o todo, tem tantas possibilidades e tantas potencialidades a serem desenvolvidas. Então, é o olhar que se deve ter. E aí a gente traz um cenário. O que seria o capacitismo? Né? Uma terminologia que se traz para situações de preconceito para pessoas com deficiência. Ou você subestimar ou você superestimar uma situação que aconteceu. O que é o subestimar? Ele não consegue, ele não pode, ou aquela questão de você minimizar ou infantilizar alguns processos, ou não dar a condição que aquela pessoa consiga desenvolver dentro do processo, não dar condições dentro do treinamento, da opção, da prática de atividade física como um todo. Da mesma forma, você superestimar. Ele conseguiu subir um lance de escada, ele conseguiu levantar uma carga a mais na academia, e você colocar aquilo, olha que legal, da forma como você coloca, da forma como você age, pode ser gerado como uma forma capacitismo. Então, o que é o olhar do profissional de educação física? É um olhar para que ele é um indivíduo que, se tiver a visão, a prescrição, o treinamento, todas as possibilidades a serem desenvolvidas, ele vai ser um indivíduo que vai conseguir, sim, chegar, desde que a gente consiga entender que ele precisa ser observado como um todo. E aí o grande desafio é lidar com as múltiplas potencialidades. Numa imagem como essa, que foi numa delegação que viajou para uma competição regional, a gente consegue ter várias pessoas com várias deficiências diferenciadas, mas que estão num ambiente competitivo, na qual eles estão ali na busca de ocupar o seu espaço, de ranqueamento como um todo. Então, a gente percebe pessoas com paraplegia, tetraplegia, pessoas com amputação, pessoas com deficiência visual, intelectual, todas no mesmo ambiente, mas cada um competindo entre pares, cada um competindo com o olhar que ele pode desenvolver ao máximo possível. Então, a gente vai ter uma discussão e uma fala mais à frente, na qual a gente vai conseguir contextualizar quais são essas deficiências, como é que aquela deficiência pode participar. Então, é a mudança do olhar do profissional. Ele entender que aquele aluno ele não é um problema, que aquele aluno chegou, como é que eu vou trabalhar? Eu não fui formado para isso, a minha graduação não me proporcionou isso. Ele não tem essa culpa. Não é o aluno que tem que se adaptar ao seu treino, e sim o profissional que tem que adaptar o treino ao aluno. Ele tem esse direito, ela tem essa condição de cobrança em relação a isso. Então, nós, profissionais de educação física, temos que nos qualificar, entender qual é a minha área de atuação no mercado de trabalho e me preparar para todos os públicos que possam chegar naquele momento. Seja o aluno sedentário, o aluno com sobrepeso, o aluno que nunca praticou aquela modalidade ou o aluno com deficiência. Nas várias variáveis de treinamento, de prescrição, de estudo que se faz, a gente também tem essa questão da especificidade para se trabalhar com este público. Então, é isso que a gente quer construir ao longo da nossa fala de hoje, para que a gente consiga, sim, fazer um diferencial. Então, a gente parte lá do princípio. Qual é o termo correto? Qual é a terminologia que a gente deve estar utilizando para este público? Várias redes de academia, vários equipamentos esportivos ainda usam terminologias que já foram superadas, mas que ainda acaba sendo essa situação. Falas muito ao seu tempo falados, como hoje atualmente sendo comportados como capacitismo. Falas que exaltam a necessidade ou que exaltam que são pessoas especiais.
Não, elas são uma terminologia a ser utilizada que já foi muito tempo falada de forma pejorativa. É o aleijado, é o excepcional, é o defeituoso, é o inválido, é o portador de necessidades especiais. Há muito tempo, essas eram as falas oficiais. Eram falas que estavam ali nos artigos, nas publicações, na legislação, como sendo qual a forma correta de se reportar a este público. Hoje você olha uma forma aleijada, eu não posso falar isso é crime, isso é preconceito, tem vários processos. Mas ainda existe formas de piada, de brincadeira, de mau gosto que utilizam essas situações. Excepcional, ele é excepcional, né? A questão de superestimar algumas situações ou romantizar a deficiência como um todo. E aí, durante muito tempo, foi modificando esse tempo, numa ordem cronológica, foi modificando essa terminologia, chegou ao deficiente. O que é que o deficiente ele traz essa linguagem? Traz a incapacidade, aí define a pessoa como sendo uma pessoa incapaz, que não define a pessoa. A deficiência não define a pessoa. Portador de deficiência. A pessoa ela não porta a deficiência, ela possui a deficiência. E quando você porta algo, você pode deixar de portar, que não é a situação. É a condição da pessoa ter aquela deficiência. Portador de necessidades especiais, é aquela questão, vamos portar uma necessidade especial. Então, não define também o grau da pessoa com deficiência ou todo o seu contexto de uma forma geral. Ela é uma pessoa que tem uma idade, tem um sexo, uma situação, tem uma conotação em nível de saúde. Ela não porta, ela possui. Ela não tem uma necessidade especial. É muito mais por uma mudança do olhar que faz com que aquela pessoa tenha uma dificuldade em desenvolver. Então, desde Salamanca, foi definida uma convenção que chamou as pessoas com deficiência para trazer qual é o cenário, como é que você se sente, como é que você se define. Eu sou uma pessoa, como qualquer uma outra, que possui uma deficiência, uma limitação devido a uma condição de saúde que ela é permanente. Então, a terminologia não é PNE, como em muitos ambientes ainda da prática de atividade física ainda existem. Ela é pessoa com deficiência, PCD. É assim que a legislação hoje de cotas, de vagas, de acesso, de disponibilidade e disponibilidade como um todo devem ser reportadas. Tranquilo? Então, a gente consegue avançar nesse cenário à frente e chegando à prática inclusiva. Como é que deve ser a minha prática inclusiva na minha atuação profissional? Eu devo respeitar a individualidade dos alunos. Eu devo entender que um aluno não é igual ao outro. Mesmo que ele tenha a mesma condição, o mesmo diagnóstico, o mesmo laudo, ele não teve as mesmas experiências, ele não teve as mesmas práticas a serem desenvolvidas anteriormente a esse processo de iniciação no local da sua atuação profissional, seja na academia, seja na escola, seja nas áreas, né, ao ambiente aberto. Esse indivíduo ele tem que ser tratado como um aluno, como um cliente ou como uma pessoa que chegou àquela condição naquele momento. Então, precisa-se fazer uma avaliação, como se é feita no contexto geral, uma anamnese, entender qual é o diagnóstico daquele aluno, entender o quadro clínico do aluno, para que aí sim eu consiga elaborar e entender como eu posso desenvolver. Olhar toda essa condição nesse contexto geral. Faça atividades em grupo, mesclando a turma, alunos com e sem deficiência, fazendo dinâmicas que consigam ter essa socialização. A prática da atividade física no contexto geral, seja em qualquer campo que seja, ela também é um momento de socialização, um momento de quebra de estigmas em relação ao contexto que a pessoa com deficiência não pode, ou não tem a capacidade, ou não consegue desenvolver no contexto geral. Então a gente pode fazer isso, todo mundo só tem a ganhar. O aluno com o aluno sem deficiência, o profissional de educação física que está ali atuando naquele processo. Promova campanhas em prol da inclusão. O desconhecimento, a falta de informação gera atitudes ou posicionamentos preconceituosos ou de limitar aquele acesso àquele atendimento. Hoje, nenhum local, seja ele de ensino, seja ele de prática de atividade física, seja ele de lazer, pode impedir o acesso a uma pessoa com deficiência. Não é a pessoa com deficiência que tem que se adequar ao ambiente, é o ambiente, os espaços, a prática, as metodologias que tem que se adaptar àquele aluno, àquele indivíduo. Isso é garantido por lei. Então, o profissional de educação física não só tem que entender esse processo de busca, de desenvolvimento, como também tem que
avançar os seus conhecimentos em relação a isso. Faça avaliações individuais, com aspectos, com protocolos que possam ser adaptados, né? Existe um livro de avaliação, né, do Goleman, que ele traz esses aspectos adaptativos, mas muitas vezes a adaptação ela precisa apenas de uma mudança no olhar. É um equipamento diferente, é uma adaptação no recurso, no método, e você consegue estar trazendo essa possibilidade. Use a tecnologia a seu favor. Hoje as redes sociais, os aplicativos, os sistemas, hoje eles todos estão dessa forma integrativa, né, que consigam estar trazendo essa terminologia, esse desenvolvimento como um todo. Então, são pequenos ajustes que tornam a sua prática inclusiva. É o olhar, né, ter a empatia, se colocar no lugar do outro. Como é que se eu tivesse esse processo, como eu precisaria, como eu desejaria ser atendido, como eu desejaria ser tratado. Ele é uma pessoa como qualquer uma outra e que precisa e tem as mesmas condições a serem desenvolvidos. Mas isso é uma mudança de conceito histórico dentro de um cenário. A gente pega essa primeira imagem, que muitos já devem ter visualizado, seja no estacionamento, seja numa vaga de ônibus, ou num local lá no cinema, ou o acesso, né, a ambientes que têm uma conotação de acessibilidade, do banheiro ao ambiente que consiga ser acessível como um todo. Mas essa imagem, ela traz uma imagem de um ser passivo, um ser que ele está ali à mercê de ajuda de um outro, que não tem uma opinião, que não tem uma condição. Quando você olha ele sentado na posição, seus cotovelos a 90 graus, ele está estático. Ele precisa de uma outra pessoa para conduzi-lo, precisa de uma outra pessoa para que possa promover. Então, a imagem ela consegue ter essa conotação. É uma imagem de 1969, que traz essa conotação de acessibilidade. Desde 2012, essa imagem teve uma inversão. A mesma imagem, mas com mudança de ângulo, uma inclinação de quadril, uma hiperextensão, né, dos seus ombros, mostrando a conotação de um ser ativo, um ser que consegue deslocar, um ser que avança e que tem a opinião própria a ser desenvolvida. Então, essa imagem de acessibilidade, que já é utilizada em vários países, ela é a referência a ser utilizada. E hoje, no Brasil, ainda temos como conotação essa primeira imagem. Mas desde 2015, a ONU trouxe um levantamento de como seria a imagem atual, qual seria a imagem que representa a acessibilidade no contexto geral. Então, traz esse último cenário, que tira aquele estigma da cadeira, de mostrar a deficiência, de mostrar a limitação, e mostra todas as possibilidades a serem desenvolvidas nesse contexto. Então, é um ser humano, que você consegue ver duas pernas, dois braços, uma cabeça, numa posição ereta, e ao mesmo tempo um círculo. Então, ele é um ser ativo que consegue interagir em sociedade. Esse círculo consegue demonstrar essa imagem. Então, não tem mais o estigma da limitação ou da deficiência, é uma pessoa ativa e que, ao mesmo tempo, ela consegue interagir em sociedade. Então, essa mudança de conceito, ela não é só uma imagem, o conceito da imagem, mas é o conceito das atitudes a serem tratadas e como eu desenvolver esse trabalho com este público. E aí a gente sempre fala, vamos buscar uma igualdade de condições, uma igualdade de direitos a essas pessoas conseguirem ter a mesma condição de acesso, de permanência no cenário geral. E aí a gente percebe essa primeira imagem, o que é a prática do ciclismo. Então, nós pegamos uma mesma bicicleta e entregamos. Nós estamos dando uma igualdade de condições para todas aquelas pessoas. Então, tem uma pessoa com paraplegia, tem uma pessoa alta, uma pessoa com médio porte e uma criança com baixo porte de estatura. As pessoas estão tendo o mesmo equipamento, mas não estão tendo a mesma condição. Então, você dá o mesmo equipamento, dá a mesma possibilidade metodológica de intervenção profissional, você não vai estar sendo igualitário, você não vai estar sendo justo com todo aquele perfil. Isso se aplica quando você traz esse entendimento para todas as áreas de atividade física, seja naquela intervenção profissional dos grupos especiais, seja ela uma pessoa sedentária, uma pessoa com sobrepeso, uma pessoa que nunca praticou, não tem aquela habilidade para desenvolvimento daquela prática laboral, você consegue entender que se aplica também na pessoa com deficiência, seja ela visual, intelectual, sensorial, como um todo. Então, você dá as mesmas condições para pessoas diferentes, isso não é ser justo, isso não é a busca. Então, se a gente tivesse feito uma adequação, então é o ciclismo, como é que esse ciclismo se desenvolve?
Para uma pessoa com deficiência visual, o que é que ele precisaria fazer para conseguir desenvolver a prática do ciclismo? Ele precisaria de um guia. Ah, mas esse guia distante, como é que ele seria controlar essa situação? Então, vamos colocar uma segunda cela, que a pessoa com deficiência visual vai fazer um movimento cíclico de força, de propulsão para frente, ao mesmo tempo tem uma segunda pessoa que vai fazer o guiar daquela bicicleta e também fazer esse movimento cíclico. É uma modalidade paralímpica, é uma prova que tem nas Paralimpíadas. Ah, é uma pessoa que não tem o movimento dos membros inferiores, tem uma perca, né? A altura da sua lesão tirou os movimentos do membro inferior. Então, ela tem uma handbike. O que é a handbike? São movimentos cíclicos com o membro superior e consegue fazer deslocamentos de longas distâncias. Ah, ela tem uma pessoa com paralisia cerebral, uma pessoa com grau de comprometimento motor, de equilíbrio, que pode desequilibrar se tiver só 2 pneus em relação à bicicleta. Então, vamos colocar um triciclo para que ele consiga desenvolver o equilíbrio, a segurança e aí sim consiga pedalar. E nós temos a bicicleta convencional, que pode ser aplicada com uma pessoa com amputação, que pode colocar com um clipe, ele consegue prender a prótese e fazer os movimentos cíclicos, ou sem a prótese, ou pessoas com amputação de membro superior que não tem nenhuma adaptação necessária a ser feita. E aí a gente chega a uma nova condição, uma condição de equidade de direitos, equidade de condições e métodos, que aí a gente pega essa última imagem, todos conseguindo fazer um movimento cíclico de uma bicicleta com o objetivo que é deslocar de um ponto ao outro nas mesmas condições, com equipamentos diferentes, mas dando a mesma condição de acesso, permanência e de desenvolvimento daquela modalidade, daquela possibilidade a ser desenvolvida. Isso se aplica em tudo, seja ele no campo prático ou teórico. E aí a gente traz o olhar. O olhar é para deficiência. Se eu vou olhar para deficiência, eu tenho um olhar para desvantagem. Se eu ressalto essa balança, né, esse pêndulo, para desvantagem, aquela pessoa vai estar demonstrando mais a deficiência, a limitação, o comprometimento. Se eu olho para a equidade de condições, se eu mudo o meu método, se eu mudo o meu equipamento, o meu recurso, eu consigo ter um olhar para a equidade, para olhar para as potencialidades a serem desenvolvidos. Da mesma forma, quando eu olho para a incapacidade, a limitação, a deficiência, o comprometimento, ele não pode ser ressaltado. Ele é uma parte, uma parcela daquele indivíduo de um cenário geral e global, fisiológico, seja ele como um aspecto geral. Mas eu tenho que olhar para as potencialidades a serem desenvolvidas. O potencial residual. Se eu tenho um comprometimento do membro superior, o que é que eu tenho a ser desenvolvido? Eu tenho controle abdominal, eu tenho controle dos membros inferiores. É ali que eu tenho que dar ênfase no meu olhar, na prescrição, no desenvolvimento, que muitas vezes aquela deficiência ela não é reversível. Então, eu tenho que olhar não para a limitação, eu tenho que ter os cuidados para aquele processo. Seja ele de dar segurança, de dar condição, para que ele tenha a garantia de conseguir desenvolver a prática. E aí sim, olhar todas as outras possibilidades. Então, a gente traz uma imagem que ele ressalta a incapacidade. O que seria a incapacidade de uma pessoa com deficiência física? É a ausência ou dificuldade de locomoção. Então, a pessoa com deficiência física, ela tem dificuldade ou não consegue se locomover. Já uma pessoa com deficiência intelectual, ela tem dificuldade de compreensão. A forma como ela compreende, ela tem essa dificuldade. Tem uma perca cognitiva. A deficiência visual, ela já é uma ausência ou dificuldade para enxergar. Ela tem uma perca sensorial da visão. Já uma pessoa com deficiência auditiva, ela tem ausência ou dificuldade para ouvir o outro, né, na comunicação através dessa fala. Quando eu olho para a capacidade ela traz um leque muito maior do que a incapacidade ou para a limitação. Se eu olho para uma pessoa com deficiência física que tem a dificuldade na locomoção, essa pessoa ela consegue enxergar, escutar, compreender e pode mover-se de uma forma diferente. Já uma pessoa com deficiência intelectual, ela enxerga, escuta, move-se e compreende de uma maneira diferente. Já uma pessoa com deficiência visual, ela escuta, compreende, move-se e pode enxergar também de uma forma diferente. Seja ela através do tato, do olfato como um todo, mas em si ela consegue enxergar de uma forma diferente. Já a deficiência auditiva, ela enxerga, compreende e move-se. Ela se comunica de uma forma diferente. E essa forma diferente é através da língua brasileira de sinais, a segunda língua oficial do nosso país.
na qual a gente deveria ter esse ensino nas escolas, como hoje nas pedagogias da universidade, ela tem uma disciplina obrigatória, porque a língua é a segunda língua oficial do nosso país, que é o Libras. E aí, quando a gente traz as barreiras, o que é a barreira? É algo que pode dificultar o acesso à permanência e o entendimento em qual uma equidade de condições seja dada para as pessoas com deficiência, seja ela qual for a sua deficiência. Então, se você elimina as barreiras, você tem um ambiente acessível. Acessível em várias conotações. Aí você consegue fazer uma intervenção profissional com qualidade, com segurança e com as questões de equidade, as mesmas condições de direito, permanência, acesso e qualidade da sua prática profissional. Então, uma barreira urbanística, ela é uma barreira que acontece nas áreas urbanas, fora dos prédios públicos ou privados. É uma barreira, uma calçada com a ausência de uma rampa, é uma calçada com a ausência de um piso tátil, seja ele com acesso, com obstáculos que possam estar transpostos. Isso é uma grande dificuldade em todas as grandes cidades e pequenas cidades, essa barreira urbanística. Barreira arquitetônica em relação aos novos prédios, aos prédios públicos e privados. É uma barreira dentro, entre muros. Essa barreira ela foi superada desde da legislação que obriga que todo prédio novo ou que toda reforma ela traga ambientes acessíveis. Então, dentro hoje é comum você encontrar elevadores, rampas, piso tátil, em vários ambientes e prédios públicos e privados. Barreiras de transporte. O transporte público hoje não tem mais nenhum ônibus, desde 2015, que saia sem conter um elevador. O ônibus acessível hoje ele não é mais um diferencial a ser colocado, ele é uma obrigação garantida por lei. Todo transporte público, toda frota de ônibus, seja ele turismo ou executiva ou de deslocamento urbano, ele deve sair sim com essa questão para que não esteja essa barreira em nível de transporte, de acesso a essa condição. Comunicação e informação. A ausência de um intérprete numa fala para alunos com surdez, seja a questão de processos que vão dificultar essa comunicação entre as pessoas, uma prancha de comunicação para o aluno com paralisia, que não consegue oralizar, mas consegue se comunicar através de uma prancha de comunicação. Então, a dificuldade, a barreira na comunicação, ela também impede esses processos. E a barreira atitudinal, que é o que a gente está querendo trabalhar hoje em todo esse processo, os profissionais que estão assistindo e acompanhando essa live do Confef através do Café com o Personal. Atitudinal é da atitude, já vem no nome, é de como eu me reporto, numa fala capacitista, de uma limitação, de não consegue, de não pode, trazer isso de uma forma muito forte, preconceituosa. Isso hoje ainda existe muito dentro da nossa sociedade, mas que tem sido combatido muitas vezes com essa formação, com essa multiplicação e capilarização desse conhecimento em relação a isso. Ou, em alguns momentos mais extremos, garantidos por lei, que hoje é crime você ter atitudes preconceituosas com pessoas com deficiência. E a tecnologia. Não tem uma tecnologia acessível. A tecnologia tem que ser utilizada a favor, em benefício da pessoa com deficiência, não como prejuízo. E aí, dentro de um cenário geral, a gente tem aqui como é visto dentro da sociedade. O ambiente padrão era o ambiente de exclusão. Era um ambiente que não tinha aquelas barreiras que a gente falou anteriormente, elas estavam enraizadas em todos os ambientes. Ele era impedido de ter o acesso, seja ele por uma rampa, seja ele por negar a matrícula, seja ele dentro desse processo. Então, hoje, esse processo de exclusão, ele é um crime. Ele não é permitido, ele não pode ser feito. Então vamos ter ambientes de segregação. Então tem as escolas com deficiência, tem as escolas convencionais para alunos sem deficiência. Tem um espaço na academia que é para esse público, mas em outro prédio é esse outro atendimento. Não, isso é um ambiente, uma prática de segregação, em relação ao processo. Isso não quer dizer que não possa acontecer. Na academia eu tenho um ambiente que ele é mais espaçado, que as máquinas são entre uma academia e outra, tem um espaço maior, tem alguns equipamentos que são específicos para esse público, então tem uma área na academia que eu consigo ter um ambiente de melhor acesso a essas pessoas. Então, aí é um ambiente, é uma prática inclusiva que a academia fez, não foi uma prática segregatória. Então, é muito no conceito desse desenvolvimento a ser seguido. Integração. Todos estão no mesmo ambiente, mas não têm a mesma condição. É aquele exemplo que a gente trouxe da bicicleta.
Todos têm o mesmo equipamento, mas não têm a mesma condição de interagir, de praticar, de comunicar ou de desenvolver aquela prática de atividade física. E o ambiente inclusivo é onde todos estão no mesmo ambiente, na mesma prática, com diferenças de olhar para a busca da equidade de condições, na qual a gente tem um ambiente inclusivo, que todos se sintam bem, entendam que a prática de incluir não é você incluir a pessoa com deficiência e excluir todos os alunos que não têm deficiência. Isso não é inclusão. A inclusão é quando todos conseguem estar no mesmo ambiente e as práticas conseguem ser desenvolvidas nesse processo inclusivo. Então, não é esconder ou camuflar a deficiência. Ele sabe, entende que tem aquele processo. Como eu posso trabalhar com aquele aluno? Eu não posso subestimar as possibilidades, mas eu também não posso superestimar as dificuldades. Então, é uma balança que o profissional tem que ter esse feeling. Como eu posso desenvolver isso? Para isso, eu preciso entender o quadro clínico do meu aluno, eu preciso entender o que é que ele tem, qual foi a deficiência e o que fez ele chegar àquela condição. Se é uma deficiência congênita, se é uma deficiência adquirida, qual foi o momento da vida daquela pessoa, qual foi o retrospecto motor daquela pessoa antes de chegar naquele dia. E quando quiser alguma informação de uma pessoa com deficiência, dirige diretamente a ela, e não aos seus acompanhantes, seus intérpretes, seu parente, enfim, direcione a sua fala diretamente para a pessoa. Então, ninguém melhor do que a pessoa vai conseguir lhe orientar. Qual é a forma que você sente segurança para que eu possa lhe deslocar da cadeira para a máquina da academia? Qual é o momento que eu consigo te deslocar? Você precisa de ajuda? Qual é a forma que eu posso lhe ajudar? Então, essa comunicação pode ser sim feita e não só pode, como deve. Existe um retrospecto que se fala muito, mas é a minoria da população que tem esse grau de comprometimento. Não, é uma parcela grande de pessoas, é uma parcela que cada vez mais começa a ocupar esse cenário. Então, vou trazer 2 dados aqui, de forma bem rápida. Do IBGE 2010, na qual traz que 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo, cerca de 14,48% da população mundial. No Brasil, 45,600 mil pessoas, 23,90% da população mundial. No Ceará, um dos maiores percentuais do Brasil, chegando aí a 27,70% da população, segundo a metodologia utilizada no censo IBGE 2010. Trazendo um retrospecto mais recente, que saiu recentemente, de 2022, o último levantamento, nós temos alguns marcadores aqui que é importante a gente ter um entendimento de como é esse perfil. Cerca de 18,6 milhões de pessoas com deficiência acima de 2 anos nós temos no Brasil. Isso equivale a 8,9% desse grupo etário tem alguma deficiência. 47,2% dessas pessoas com deficiência têm acima de 60 anos. Pessoas sem deficiência nessa mesma idade, nós temos 12,5% da população brasileira. Então, na população acima de 60 anos, a maioria tem alguma deficiência. Tem a vida dificultada ao longo processo de tempo. A taxa de analfabetismo para pessoas com deficiência é de 19,5%. Pessoas sem deficiência de 4,1%. Pessoas que concluem o ensino médio com deficiência são 25,6%. Sem deficiência são 57,3%. É importante a gente entender todo esse processo social dessas pessoas de luta ou de dificuldades, para que a gente consiga também ter esse olhar diferenciado para esse público. Pessoas que trabalham, que têm uma força do seu trabalho, sendo de forma remunerada e taxativa. 66% da população brasileira. Já pessoas com deficiência, apenas 29,2% da população. A desigualdade persiste também no ensino superior. Cerca de 54%, né, de pessoas com deficiência e 84,2% para sem deficiência, dentro da sua casa respectiva, conseguem chegar ao ensino superior. E aí o último, né, a faixa salarial, a discussão salarial, que também acontece entre homem e mulher, também existe essa discussão, mas também muito forte, né, em relação à pessoa com deficiência. A média salarial de uma pessoa com deficiência é de R$ 1.860. Já a média salarial para o mesmo serviço, a mesma prática, a mesma qualificação profissional de uma pessoa sem deficiência, ele recebe R$ 2.690. E aí a gente pergunta, esses dados, eles eram piores? Muito piores de 2015 para trás. Esses dados têm melhorado? Tem, porque nós temos vários avanços. O processo de inclusão no Brasil ele tem dado saltos. E esse salto vem muito a partir de uma legislação, de uma conscientização da população, do poder público, do incentivo fiscal para lei de incentivo com cotas específicas para o trabalho de quem trabalha com pessoas com deficiência.
Então, existe o cenário tanto da incentivo público, privado, como nas instituições, nas ONGs, do terceiro setor. Então, a gente começa a trazer aqui um leque grande de intervenção profissional, onde esse profissional pode atuar, como ele pode desenvolver as habilidades. O campo do esporte, ou o campo da prática da atividade física de forma de socialização, a prática da atividade física por si só, seja ele na academia, na escola, nos ambientes abertos, é um universo de potencialidades, é onde eu posso desenvolver todos numa condição de socialização, de aspectos, de marcadores em relação à sua saúde do indivíduo. Quando a gente parte com esse mesmo público para a performance, é onde o mais rápido, o mais forte, o mais habilidoso, o melhor, consegue se sobressair. E aí é a parte do treinamento, da prescrição, do olhar individualizado de uma forma a atingir a melhor performance do indivíduo. Então, a gente tem que tirar essa direção do olhar, de olhar para a limitação, de olhar para a deficiência, para o déficit, para a incapacidade ou para a invalidez. Ah, você não consegue. Não, a mudança do olhar do profissional de educação física, ele é olhar qual é o comprometimento, olhar o quadro clínico daquele aluno e tentar extrair ao máximo possível tudo que ele pode desenvolver. Muitas vezes, esse olhar do profissional de educação física, ele vai além do entendimento daquela pessoa com deficiência ou da própria família, porque ele não tem o conhecimento formativo de biomecânica, de fisiologia, de aspectos de treinamento como um todo. Então, basta você extrair aquele conhecimento que você adquiriu na sua prática profissional. Opa, vamos me colocar aqui no lugar do outro, vamos entender o que é aquele diagnóstico, olhar para a limitação, mas não me prender aquilo para poder fazer a minha prática laboral. Olhar para a deficiência, ele é apenas para entender qual é o quadro, quais são os riscos, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que ele pode desenvolver. A partir daí, você vai para um leque muito maior, que são todas as possibilidades a serem desenvolvidas. Aí, assim, você vai começar a olhar o que eu preciso adaptar, o que eu preciso fazer para que eu consiga desenvolver em relação a isso. Então, experiências e movimentos são fundamentais. O que ele fez antes de chegar até aqui? A estimulação precoce, cada vez mais essas pessoas têm tido um diagnóstico precoce, com 2, 3 anos, já têm tido esse lado, já conseguem as famílias procurar as práticas de atividade física. Hoje, na associação, a gente atende crianças de 2 anos de idade ao idoso de 65, 70 anos. Então, hoje é algo que essa democratização da prática esportiva, da prática de atividade física como um todo, ela é crescente. A descoberta do seu próprio corpo, o que é que o meu corpo consegue desenvolver? Essa questão de respeitar a individualidade biológica do indivíduo. E aí a gente traz um retrospecto. Como isso acontece na escola? Com práticas inclusivas. A prática inclusiva não é você atender aquele aluno com deficiência e esquecer de toda a turma. São momentos que o aluno consiga fazer, com deficiência, consiga praticar esse desenvolvimento, consiga desenvolver essas possibilidades como um todo. Então, a gente tem aqui uma matriz de flexibilização da educação inclusiva. Ou eu modifico as regras do jogo, ou eu modifico o recurso, o material a ser utilizado dentro do ambiente escolar, e aí a gente consegue fazer uma prática realmente inclusiva. Inclusão reversa é o aluno com deficiência fazer uma prática de um esporte convencional, de um desenvolvimento convencional, e, ao mesmo tempo, o aluno sem deficiência fazer uma prática para o aluno com deficiência. Há um leque também do mercado de trabalho do profissional de educação física através do esporte. Hoje, só na associação, nós temos 20 modalidades para desportivas, né, voltadas para a pessoa com deficiência, de um leque muito maior, né? São os esportes adaptados dos esportes convencionais, ou foram esportes criados especificamente para pessoas com deficiência, como é o caso do goalball. E aí nós temos pessoas desde a distrofia muscular, de doenças raras, de síndromes raras, que conseguem desenvolver a bocha, por exemplo, que é um esporte específico para pessoas que têm um comprometimento em 4 membros, ou doenças degenerativas, até um esporte do futebol de amputados. Pessoas que tiveram amputação do membro inferior conseguem desenvolver o futebol apenas com a adaptação de jogar com muletas. Então, a gente consegue perceber que o esporte ele consegue ter um olhar diferenciado, porque adaptou a regra, adaptou o recurso e teve uma classificação funcional. O que é a classificação funcional? É um olhar de dividir grupos de pessoas com deficiências diferentes em grupos de pessoas que têm as mesmas possibilidades a serem desenvolvidas para terem um grau de equidade de condições de competição. Naquele momento ali, eu tenho o mesmo grau de comprometimento daquela pessoa e tenho as mesmas possibilidades a serem desenvolvidas. Então, a classificação funcional, ela dá essa conotação para que o esporte possa acontecer em todas as suas possibilidades.
Nós temos a reabilitação. A reabilitação seja no Sara Kubitschek, seja nos núcleos de saúde da família, seja nas clínicas que conseguem desenvolver profissionalmente esse processo de reabilitação através do treinamento da musculação, de força, de flexibilidade, de alongamento, na parte da água, da hidroterapia. Um mercado de trabalho, um campo pouco ocupado, e o profissional que tem essa expertise, que tem esse olhar, ele consegue ter um ganho salarial, um ganho, né, diferencial no seu atendimento para o seu público com deficiência e, com certeza, no público geral que ele atende. Personal, ou seja, treinamento na academia, fora da academia, nos ambientes abertos. Nós temos academias acessíveis em algumas cidades do país, nós temos equipamentos em ambientes abertos, nós temos equipamentos que conseguem ser desenvolvidos, e nós temos aqui o olhar de várias formas que podem ser desenvolvidos. Desde um ambiente de uma praia acessível, que tem aqui no Ceará, tem em outros estados, que o profissional de educação física está ali para dar aquele olhar de como desenvolver, de como adaptar aquela entrada daquela pessoa ao mar e como ele conseguiria deslocar dentro do mar. Ou seja, um treinamento aqui, nós temos um atleta, calistenia, que é o Biel, que está nessa imagem abaixo à esquerda, que ele sofreu um acidente, né, de arma de fogo, e era atleta de futebol e começou a ter uma nova ressignificação na sua vida e encontrou a academia nesse processo. Hoje ele participa de competições, faz palestras de CrossFit, né? Então ele faz esse desenvolvimento, ele consegue fazer todas aquelas manobras, a questão do levantamento, da barra, de subir, quando ele faz isso tudo com a cadeira amarrada ao seu próprio corpo. Então ele somou o seu peso corporal ao peso da cadeira e consegue fazer todos os seus desenvolvimentos e as suas práticas laborais. Então esse olhar para as possibilidades, para o potencial a ser desenvolvido, ele faz toda a diferença na sua intervenção profissional. Caminhando para o fim, eu tenho uma verdade para vocês, né? Quando você tem esse olhar diferenciado para esse público, você só tem a ganhar. Você ganha, você faz o diferencial na vida de uma pessoa, você faz o diferencial na família daquela pessoa e você consegue trazer um leque de possibilidades na vida de tantas pessoas. Eu digo, né, há 8 anos atrás, eu fundei uma associação com 6 pessoas. Eu sendo o único profissional de educação física, para ter aquele entusiasmo, ter aquele desenvolvimento. E vários profissionais que também tinham aquela mesma vontade, tinham aquele mesmo entendimento, começaram a se somar a esse processo, a esse trabalho. E hoje a associação tem mais de 30 profissionais de educação física trabalhando e também hoje recebendo por esse processo. Não é só o trabalho voluntário, hoje é um campo de trabalho também remunerado e que você consegue fazer esse desenvolvimento através de projetos. A gente tinha 6 pessoas, hoje nós temos 700 pessoas sendo atendidas. Nós tínhamos pessoas que estavam ali há 15, 20 anos sem estudar, que buscaram concluir o seu ensino médio, concluir o ensino superior. Nós temos advogados, psicólogos, profissionais de educação física, que querem trazer hoje, que tinham uma deficiência, que viram através do esporte essa sua ressignificação na sua vida. Que muitos abriram mão de benefício, né, de prestação continuada para ingressar no mercado de trabalho, porque queriam sim ocupar e ser uma pessoa ativa. Então, o esporte ele é um meio de transformação social, um meio de transformação de vidas das pessoas com deficiência. Se o profissional tivesse a olhar, tivesse a possibilidade de falar, de acreditar, muitas vezes acima do que mesmo essas pessoas podem acreditar. E aí eu finalizo a minha fala com uma imagem muito significativa para mim. É uma imagem que eu trago pessoas que tinham um sonho de participar de uma corrida de rua e que nunca tinham participado porque achavam que não podiam. Então eu tenho uma pessoa amputada desde seus 4 anos de idade, que tinha uma habilidade e uma força física muito grande, a última imagem. Tinha uma pessoa ao centro com um comprometimento, uma tetraplegia, uma paralisia cerebral severa, que também, com a mãe idosa, não tinha esse conhecimento de como fazer essa corrida. E eu tinha um aluno com paralisia que conseguia deambular. E a gente conseguiu juntar esses 3 sonhos, esses 3 objetivos em uma corrida de rua, na qual a gente vê a alegria, vê a satisfação de estar concluindo aquele processo. E aí a gente traz formas diferentes, objetivos diferentes, metodologias diferentes, mas com o mesmo objetivo ao final, que era realizar uma corrida de rua, uma prática de atividade física orientada e qualificada. Show, Felipe! Muito bom. Peço que você tire a sua palestra para a gente conversar aqui um pouquinho. Temos uma surpresa para você, Felipe. Sei que não é seu aniversário, mas eu vou pedir para o nosso convidado aqui, o querido professor Dr. Ricardo Catonda, seu pai, entrar aqui e fazer uma fala em favor da sua excelente palestra. Foi incrível. Amei a matriz de flexibilidade, certo?
uma palestra muito elucidativa. Então, assim, poxa, 1 hora é pouco. Temos que ampliar isso. Professor Catonda, seja super bem-vindo. Você está num lugar que eu adoro e eu sei que você gosta também, que é em contato com a natureza. Grato, Renê, pela oportunidade. Primeiramente, parabenizar, né? Sempre o Café Personal tem sido um divisor de águas na perspectiva dessa formação contínua dos profissionais, e isso é muito bom. Quero dizer aqui, e ao Felipe também, que eu assisti a palestra, né? Eu não vim aqui dar somente uma saudação, até porque eu estou envolvido agora com especialização EAD, né, em educação física e desporto para as pessoas com deficiência, e é um grande desafio, certamente vou contar com o Felipe, mas quero dizer da importância dessa discussão. E queria parabenizar o Felipe pelo seu protagonismo, né, desde um princípio de associação, desde a sua dedicação a essa área, e hoje vim ministrar uma palestra que eu assisti assim, muito atento, né, e digo para você, tirei daqui muitas aprendizagens, viu, Renê? E a todos. Parabéns a todos os presentes, parabéns ao Conselho Federal de Educação Física, e mais uma vez, parabéns ao Felipe, que tem sido esse líder, né, na área e cada vez mais se qualificando e buscando desenvolver um bom trabalho com a sociedade. Parabéns, um forte abraço a todos e um bom final de semana. Obrigado, mestre Catonda, pela fala. Realmente, o Felipe é aquele caso que ele está já quase superando o mestre, né? O pai já está aí no caminho, né? As pessoas que quiserem saber mais sobre essa especialização, como é que elas fazem? Estamos no processo agora de organização de toda a matriz, e em breve eu vou fazer ampla divulgação, e logicamente eu passo para a Renê, que tem um grupo muito forte aí também, para que ele possa divulgar. Todos vão ficar sabendo, né? Está bem próximo já da gente concluir esse período de trabalho mais inicial, tá bom? Perfeito. Agradeço a presença do professor Dr. Ricardo Catonda, conselheiro federal, primeiro presidente do CREF5, membro também de várias situações da educação física escolar. E agora eu passo a palavra para o Luiz Felipe, que vai fazer as perguntas para o nosso palestrante aí, Felipe Catonda, que vai agora entrar no que eu digo, no paredão, né? Agora é a prova de fogo. Muitas perguntas bacanas aí a gente viu, mas como o nosso tempo ele é exíguo, o Felipe vai fazer 2 perguntas. Uma que está aqui no chat e uma que alguém entrou em contato com ele no pessoal e fez. Vai, Felipe. Bom, vamos lá, professor Felipe. O professor de Educação Física Escolar, o Elones Menezes, ele pergunta qual é a principal dificuldade que a gente encontra em ministrar aula para PCDs. E, no seu ponto de vista, qual a principal dificuldade para ministrar aula e como poder superar essa dificuldade? Boa. E é importante a gente entender o campo profissional, né? Está aqui no Café com o Personal, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que a profissão de educação física ela permite perpassar por esses 2 ambientes. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar tanto na educação física escolar como professor, como gestor, e entender como era essa visão. Então, as dificuldades é muito mais uma perspectiva estrutural. Muitas vezes as pessoas que estão na educação física escolar, eu tenho uma deficiência, eu tenho um atestado, eu não preciso fazer, eu não posso fazer. Muitas vezes por um desconhecimento ou foi aquilo que foi falado para a mãe daquele aluno, que passou para aquele aluno e ele acha que realmente ele não pode fazer. É de mostrar que ele tem essa capacidade. E aí eu trago um cenário muito importante. Aquela matriz de flexibilização que a gente falou, quando eu adapto o meu recurso ou a minha regra àquele jogo, eu consigo que todos consigam fazer. Então vou fazer uma aula inclusiva? Vai, uma aula inclusiva para o aluno com deficiência, para o aluno que não gosta de atividade física, para o aluno que geralmente não faz aquela sua aula, você consegue absorver um número maior de alunos na sua atividade física, quando você tem um olhar para a inclusão, não só daquele público. Entenda que incluir não é você incluir o aluno com deficiência e excluir todo o outro. Então, a grande dificuldade é você ter essa balança. Qual é o momento que eu vou potencializar uma aula pensando na inclusão? Qual é o momento que eu vou pensar na aula pensando que aquele aluno com deficiência vivencie outros processos e que os alunos sem deficiência ajudem, socializem com ele. Então, é essa inclusão da turma, trazer a turma para si, trazer a turma para ajudar junto com o profissional, na sua metodologia, no seu olhar, no seu pensar, ter a empatia, se colocar no lugar do outro. Como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria de pensar naquela aula. E aí você vai ter o sucesso na sua prática e tem uma certeza. Você vai plantar uma sementezinha naquela turma que ele vai começar a cobrar em todas as outras disciplinas que aquele aluno também seja incluído. Não só na prática esportiva, mas na matemática, como é que ele consegue fazer o desenvolvimento, como é que você vai ter um ambiente mais inclusivo na sala de aula e automaticamente na escola. Costumo dizer que não existe meia inclusão, ou você inclui ou você não inclui.
Então, a exclusão tem que ser na sua sala, na escola, do porteiro ao diretor da escola. Perfeito. Queria fazer uma fala aqui, Felipe, me permita mandar um grande abraço para o vice-presidente do CREF 5, professor doutor Dionísio Alencar, que está conferindo aqui o nosso café e está fazendo bons comentários. Professor Dionísio, abraço, hein? Estamos juntos na edição 88. Um abraço, Gil. Dando continuidade, Felipe, o Laércio Elias Pereira, ele comentou aqui no nosso chat do YouTube, o termo atividade motora adaptada, ela pode ser considerada como capacitista? Vamos lá. Atividade motora adaptada. Eu acho que tudo que for adaptado, ele é muito mais um pensamento de inclusão do que capacitismo. É o momento que você adapta a sua aula, adapta o seu conteúdo, adapta a sua metodologia, seja ele onde for, para incluir aquele aluno. Então, treinamento personal adaptado, atividades aquáticas adaptadas, são momentos que você conseguiu adaptar aquele seu treinamento para extrair as potencialidades do seu aluno. Então, o olhar é justamente nisso. Como eu posso adaptar a minha prática profissional para incluir todos o leque, né, de alunos, de clientes, enfim. Como é que eu posso atender? Seja ele na academia, seja ele fora da academia, seja no esporte, no ambiente escolar. Como é que eu posso adaptar o meu conteúdo para que eu consiga ter uma equidade de condições, que foi muito que a gente falou hoje durante a nossa fala. Bom, professor, muito obrigado. Show a sua participação. Eu fiquei aqui atento. Eu tenho um aluno, além de personal trainer, eu sou professor de educação física escolar. Eu tenho uma aluna do 3º ano do ensino médio, Ludmila, que além de ela ter a deficiência locomotora, né, ela também tem a surdez. Ela, além de ter a dificuldade de locomoção, ela ainda precisa de uma intérprete das aulas. Às vezes a gente sentia ela mesma se excluindo das aulas. Aí, a partir do momento da adaptação, a partir do momento da interação da aula, ela foi tendo essa vivência, tendo essa prática, e hoje ela é uma das primeiras a querer participar da educação física de forma prática. Então, deixa eu deixar aqui um beijo para a Ludmila e para a Isabel, sua intérprete de Libras. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu quero aqui que o senhor fale, só para encerrar a sua palavra, para a gente dar início à palestra do professor Saulo. Perfeito. Agradecer novamente, né, ao CONFEF, à NPT, ao Café com o Personal pelo convite e pela edição 85, né, uma edição muito significativa para mim, dentro de um processo que a gente percebe vários profissionais que têm isso como missão realmente de multiplicar esse conhecimento, de passar o nosso brilho no olhar, a nossa paixão em realizar essa prática profissional para este público, que a gente sabe da importância que é um profissional de educação física qualificado, um profissional de educação física que tenha o olhar certo de como trabalhar e de como extrair todas as suas possibilidades desse indivíduo. Então, a gente vai estar fazendo esse processo de ressignificar na vida das pessoas, dos seus alunos como um todo. Então, agradecer pelo convite e que vocês possam extrair do dia de hoje, né, um conhecimento, uma segurança e uma confiança maior em trabalhar e vocês fazerem o diferencial aí no mercado de trabalho onde vocês atuam e na vida das pessoas. Show, professor. Mais uma vez, muito obrigado. Tá? Professor René Maza? Felipe, não sai daí não, fica mais um pouquinho. Me fala aí, vou explorar você mais um pouquinho, né? Antes da entrada do Saulo. Felipe, me fala aí quais foram. Isso é uma pergunta pessoal minha, né? Lógico que trabalhar com pessoas com deficiência é um grande desafio. Eu tenho 2 perguntas para te fazer. Se foi você que escolheu isso, trabalhar com isso, ou foi as pessoas com deficiência que te escolheram? Porque isso é muito bonito, né? Trabalhar com esse público, né, requer um cuidado, uma atenção, um amor que eu diria que extrapola talvez até o comum, né? Então, assim, foi você que escolheu trabalhar com esse público ou esse público te escolheu? A primeira pergunta. E a segunda, quais foram as tuas principais dificuldades de trabalhar com pessoas com deficiência? Deu para perceber que é um mundo, né? É um mundo, né? Poderia, sei lá, ter uma formação só para isso, né? Daí várias pessoas proporam aqui no chat do YouTube uma especialização para reabilitação, acho que foi Glauber que falou, outras pessoas para pessoas com deficiência, Catunda trouxe isso também, então responde para a gente, ficou essa dúvida. Eu acho que um pouquinho de cada, né? Tanto
eu escolhi, né, como eles me escolheram. Eu sou privilegiado de, no momento de estágio, eu tinha tido a oportunidade de ver 2 alunos com deficiência na minha turma de natação. Coisa que eu tinha ali os conhecimentos básicos daquele processo, né, da disciplina de natação, mas que não tinha conhecimento nenhum de como trabalhar com pessoas com deficiência. E aí, eu sempre fui uma pessoa de ter essa empatia, de me colocar no lugar do outro, de entender esse processo. E quando eu cheguei e entendi esse processo, que sentei, conversei, extraí a informação que eu precisava extrair daquelas pessoas, como é que eles gostariam, o que é que eles conseguiam fazer e desenvolver. Então, de uma forma intuitiva lá atrás, eu tive esse startar de perguntar, de me colocar no lugar do outro, entender quais eram os processos e conseguimos começar a treinar. E essas 2 atletas, que eram atletas que estavam ali no momento muito de um amadorismo, ainda não tinham participado de competições para ganhar medalhas, começaram a ganhar medalhas, começaram a crescer, e eu vi que aquilo ali era o caminho. E aí esse grupo começou a crescer, e eu percebi que naquele momento que eu estava naquele trabalho voluntário, eu queria fazer algo a mais. Não era o suficiente para mim ter só o esporte como um fim. O esporte ele era um meio mais amplo de intervenção. Então foi onde eu consegui crescer mais e aumentar e criar a associação posteriormente. Então a minha grande dificuldade foi da formação como um todo mesmo. A formação da educação física, infelizmente, ela, na minha época, teve uma disciplina, né? Quem formado anterior a esse processo, muitas vezes nenhuma disciplina tinha. E é muito pouco para que você tenha esse conhecimento. Então, é muito do que o profissional vai buscar fora dessa profissão, fora da academia, né, como um todo, e aí ele traz esse processo. Mas me auxiliou muito essa parte prática, conhecer novos profissionais, conhecer esse meio, entender que a minha prática ali não era só uma prática profissional, era uma prática realmente de uma missão que eu estava extraindo para mim de vida, o que eu podia fazer diferente na vida das pessoas, o que eu podia multiplicar. Então, hoje eu sou um privilegiado de ser gestor, né, dessa associação que gerencia tantos outros profissionais, tantas outras modalidades, como também, atualmente, ser gestor de uma entidade nacional, que é a de futebol para amputados, com mais de 24 associações espalhadas pelo Brasil aí, com equipes de futebol dessa modalidade. Então, o profissional de educação pode sim ser o diferencial, não só no campo de trabalho, no campo profissional, ter aquele leque, você tem essa experiência, então você consegue desenvolver e ter essas possibilidades. Como também, né, um profissional consiga fazer um algo a mais. E esse algo a mais é fundamental na vida das pessoas. Que legal, viu, Felipe? A associação a qual você é presidente, aqui, a ADESUL, fala para a galera o que é que significa ADESUL. Quando eu olhei, eu não tinha entendido, mas é algo muito que tem uma essência, né? Se a gente observar, eu também estou presente em uma associação e eu acho legal quando tem essência, quando tem algo por trás, né? Então, o nome significa... Associação de, né, apóstrofo mudo, eficiência superando limites. Então, a gente não traz a deficiência, a gente extrai a eficiência, extrai a potencialidade a ser desenvolvida. Então, é muito do nosso pensar, da forma como a gente consegue extrair. O meu sonho é jogar futebol, então vamos incluir futebol. O meu sonho era praticar esgrima, não tinha nem esgrima no Ceará, a gente trouxe a esgrima. Então, a associação ela é muito nisso, de olhar para as possibilidades, de olhar o que é o sonho desse público, que foi assim que a gente começou com 2 modalidades, hoje a gente tem 20, já tem umas 3 aí batendo na porta querendo ingressar, porque a gente acredita no sonho e a gente acredita nas possibilidades que a prática da atividade física tem na vida das pessoas, seja no halterofilismo, seja na esgrima, seja na canoagem. Então, hoje a gente consegue ter esse leque de possibilidades a serem desenvolvidas, porque a gente acredita e entende que são oportunidades a serem desenvolvidas. Muito bom. Enquanto você continua na sala, Felipe, eu vou chamar aqui o Saulo para abrir a câmera dele e o vídeo, para ele participar desse bate-papo aqui. Oi, Saulo, tudo bem? Olá, Renê. Bom dia a todo mundo. Prazer aí conhecê-los, não pessoalmente, mas pelo menos pela tela aqui do olha como a rede social, né? O YouTube, o Instagram, o WhatsApp tem vantagens, né? A gente não se conhece pessoalmente, mas você está aqui e o Brasil vai te conhecer mais ainda agora, né? Eu fico muito feliz dessa iniciativa, né? Do CONFEF, das associações, dos sindicatos, compartilharem conteúdos de diferentes realidades, né? O Brasil é muito grande, então, muitas vezes o que o Felipe está compartilhando aqui serve para algum lugar e não serve para outro. Mas é importante que vários braços tenham feito o Café com o Personal. E eu quero mandar mais uma vez um abraço aí a todos que apoiam essa ideia. Saulo, você tem alguma consideração sobre a palestra do Felipe? Quer fazer alguma pergunta? Aproveite aí que esse homem aí é o seguinte,
É como se a gente estivesse contratando o Cristiano Ronaldo para jogar no Ceará. Não é fácil arranjar uma hora dele. Foi uma confusão, mas deu certo. Olha, parabenizar o Felipe pela exposição. Eu primeiro conheci o pai de Felipe, o professor Ricardo, há mais ou menos uns, acho que 3, 4 anos atrás, isso foi antes da pandemia, e foi interessante, foi um evento do CREF Pernambuco, aqui no estado, e ele veio palestrar, e a gente teve a oportunidade de dividir naquele momento ali um bate-papo sobre educação física escolar, eu trazendo um pouco do que o Felipe trouxe aí, mas obviamente com bem menos informação do que ele acabou trazendo. E o Ricardo, naquele momento, ele já falou, olha, isso é uma área que está 4, 5 anos atrás, tá? Isso é uma área que eu pretendo investir, que eu quero fazer. E ele não só fez isso e mencionou aí quando ele entrou sobre a especialização, que é uma iniciativa sensacional, como também formou o Felipe aí com essa capacidade toda de falar sobre o tema. Então, foi sensacional. Eu não sei como é que ele conseguiu, em uma hora, falar tanta coisa importante, que eu sei que é difícil. Joia, vamos seguir, né, gente? Felipe, tem alguma consideração final? A gente já passa para o Saulo. Só agradecer mesmo, hein? Boa palestra aí, boa fala, Saulo. Boa condução aí, Felipe e Renê, ao longo do dia de hoje aí. Muito conhecimento ainda para ser adquirido aí. Abraço. Valeu. Vai, Felipe. Bom, então agora nós vamos com o professor